Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Sou o evangelista Bruno. Estou com você em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 6, a lição dos jovens, parábolas e pronunciamentos. Amém? Quero louvar a Deus pela sua vida, que está aqui participando em mais um vídeo aula, que Deus possa falar comigo e falar com você. Amém? Já quero te convidar para estar se inscrevendo no canal, você que não é inscrito, e ativar o sininho para receber todas as notificações. Amém? Vamos estar iniciando a nossa aula de hoje, a aula de número 4, aula de número 6, perdão. Vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus, agradecendo a Deus por essa oportunidade e pedindo para que o Senhor possa falar conosco através dessa lição. Amém? Pai, graças te dou, Pai querido, por essa oportunidade, Senhor. De uma vez mais, Pai querido, estar compartilhando a tua palavra juntamente, Pai querido, com nossos irmãos, ó Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa falar conosco, que nós possamos compreender a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, nós estamos na sequência. Já abordamos a aula de número 5, agora a aula de número 6. Está aqui nessa lição maravilhosa, nesse quarto trimestre, trabalhando sobre o livro de Jeremias, exortação, arrependimento e esperança, o ministério profético de Jeremias. A aula de hoje é a lição de número 6, parábolas e pronunciamentos. É isso que falaremos um pouco na aula de hoje, a respeito de parábolas. Nós temos o texto principal, que se encontra em Jeremias 13, versículo 11. Aqui somente é uma parte que diz: porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá. Então, nessa leitura do versículo 11 do capítulo 13 de Jeremias, nos apresenta, esse texto principal, assim como o cinto está no lombo dos homens, ligado ao homem ao corpo, certo? Assim era a casa de Israel e de Judá, ligada ao Senhor, nosso Deus. Resumo da lição: diante da difícil tarefa de transmitir a mensagem de Deus, em alguns momentos o profeta Jeremias fez uso de parábolas. Então, quando ele está dizendo, citando isso, assim como o cinto está ligado ao lombo do homem, assim é a casa de Israel e também a casa de Judá, ele está querendo dizer, apresentar uma parábola. Nós vamos estar trabalhando no decorrer da aula, mas vale muito a pena ressaltar que a tarefa dos profetas era uma tarefa difícil de transmitir a palavra de Deus, porque o profeta tinha a incumbência, tinha essa missão de transmitir a palavra de Deus, mediante mesmo a negação do povo. Então o profeta tinha aquele relacionamento, aquela comunhão com Deus, e quando Deus ministrava a palavra ao seu coração para levar para o povo, era uma palavra de exortação. Nós vamos ver ao decorrer dessa aula que o povo, muitas vezes, eles ouvindo a palavra e os profetas falando através de parábolas, eles não davam ouvido à palavra do Senhor. E nós vamos estar trabalhando dois tipos de, falaremos de duas parábolas, a quais ali traz o juízo de Deus para o povo. O texto bíblico, está em Jeremias 13, versículo 1 ao versículo 11. Ao decorrer, no tópico 3, vamos estar falando desses versículos. A introdução nos diz: nesta lição, veremos o cativeiro sendo representado por um cinto de linho. Veremos também a respeito da parábola dos 2 cestos de figos, narrado no capítulo 24 de Jeremias. Então, aqui nos apresenta a lição que nós vamos ver o início, as parábolas que foi dita, pelo profeta Jeremias, o cinto representando ali o cativeiro, a alerta de Deus para o povo, e no capítulo 24, os cestos de 2 figos, os figos bons e os figos ruins. Os figos bons apresentando a primeira leva, e os figos ruins a terceira leva do povo ao cativeiro. Parábola como recurso literário. Bom, para iniciarmos nossa aula, precisamos definir esta parábola, esse termo, parábola, vem do grego parábole,
composto de uma composição para o lado de ou próximo de, Paulo colocar, lançar e pôr. Aí sublinhei aqui em amarelo. Portanto, parábola dá a ideia de colocar uma coisa ao lado da outra para transmitir uma vívida e claramente uma ideia. Então você ali apresenta algo, apresenta uma ideia, algo para transmitir uma verdade para aquele que está ao seu lado. Parábola permite que uma mensagem espiritual e teológica seja transmitida de forma concreta e dramática, como nós vimos do cinto, né? Então a parábola transmite uma mensagem espiritual. No Novo Testamento, as parábolas mostram a natureza, os princípios e os valores do reino de Deus, além de ensinar o modo pelo qual o crente deve agir e reagir no mundo. Nós vamos ver também no decorrer da aula que o próprio Jesus também ele fez uso das parábolas, né? Usando a natureza, valores, parábolas transmitindo, apresentando os valores do reino de Deus, né? E apresentando como deve ser o nosso agir frente ao mundo. Se nós formos observar, né, Lucas 25 faz aquela menção a respeito do bom samaritano, a parábola que o Senhor Jesus apresenta, quando ele é questionado, né? O que o homem pode fazer para herdar a vida eterna? O que nós temos que fazer? Né? O escriba ali, o fariseu perguntando, Jesus vai pregar e vai dizer: o que diz o mandamento? Amar o próximo. É quem é o meu próximo? Ok, Jesus apresenta as parábolas. Lembra a parábola do bom samaritano? Ali como que deve ser o modo de agir. Quem é o meu próximo? Trazendo parábolas para o povo. A interpretação de uma parábola. As parábolas bíblicas foram contadas há muito tempo, em um contexto cultural bem diferente do que nós vivemos, e isso aumenta a dificuldade de interpretação. As parábolas bíblicas, como interpretar? Como podemos interpretar? Nós devemos ter muito cuidado, porque a gente tem que conhecer o texto e o contexto. Olhando para o contexto cultural bíblico, é algo que é antigo, que nós não compreendemos bem hoje, temos dificuldade de compreender hoje, nos nossos dias. Mas existem caminhos para a compreensão de uma mensagem, tornando-a possível segura. Por mais que exista a questão do tempo, há várias variantes, contexto cultural, tem como se compreender as parábolas que é apresentada na Bíblia Sagrada. O primeiro passo é identificar se a parábola tem ou não pessoas envolvidas e qual seria esse contexto. Então, o primeiro ponto, para mim conseguir interpretar uma parábola, tenho que identificar quem está no texto. Tem pessoas envolvidas? E se está envolvida, qual que é o contexto? E quais são as circunstâncias em que estavam para que elas fossem usadas? Então, primeiro parâmetro. Primeira identificação, tem pessoas envolvidas? Qual o contexto? E também, qual é a circunstância que ela está vivendo no momento para que ela fosse inserida, né, naquele momento. Se a gente for olhar a parábola do cinto, ali em Jeremias capítulo 13, né, onde está o texto base, nós vamos ver que o Senhor fala para o profeta: profeta, compra um cinto. O profeta comprou um cinto, agora cinge o lombo. O profeta agora vai no rio Eufrates. Chegou lá no rio Eufrates. Agora coloca esse cinto, tira e coloca ela dentro de uma funda. Colocou numa funda, agora você volta. O profeta voltou. Profeta, agora você volta lá e tira o cinto. Quando ele tirou o cinto estava podre, perdeu todo o valor. Aí o Senhor falou assim: assim é a casa de Israel. Assim é a maneira como eles se encontram, podres sem valores. Por quê, Senhor? Porque eu sou o Senhor. Assim como você, profeta, cingiu no seu lombo o cinto, assim era a casa de Judá e a casa de Israel. Eles estavam firmados comigo, estavam comigo. Pois como rejeitaram a minha palavra, estão numa funda, estão numa rocha lá, e quando você tirou, aquele cinto está podre, não tem mais por que ser utilizado, assim é a casa de Israel. Ou seja, assim sou eu e você, longe do Senhor. É por isso que é apresentado. E quais são as circunstâncias que estavam para que esse fosse utilizado?
uma pessoa, certo? Em segundo lugar, é preciso conhecer minimamente a cultura dos personagens e os elementos inseridos, identificando assim representatividade de cada um deles. Então é conhecer minimamente, com cautela, com cuidado, a cultura e os personagens e os elementos inseridos, identificando assim a representatividade de cada um deles. Então não é fácil, tem que ter uma cautela, um zelo para analisar o texto, o contexto, a cultura e os personagens a quais está sendo apresentado. Jesus e as parábolas. Em seu ministério terreno, principalmente na comunicação do Evangelho do Reino, Jesus utilizou-se das parábolas. Marcos 4:2 diz assim: E assim ele lhes transmitia muitos ensinamentos por parábola e enfatizava ao ministrar, certo? Aqui no rodapé, na minha Bíblia de estudo, está escrito assim: as parábolas eram histórias tiradas da vida diária e usadas para ilustrar verdades espirituais e morais. Então, para o povo compreender o ensinamento de Jesus, Jesus utilizava coisas do dia a dia, do cotidiano do povo, para apresentar verdades espirituais e morais. Muitas vezes na forma de comparações, analogias ou ditos proverbiais. Essas histórias eram muito valioso recurso didático usado pelos grandes mestres. Então é um recurso didático, literário, que ajuda muito a compreensão do ouvinte. Você utilizar algo que está nas tuas mãos, que você tem nas suas mãos, para compartilhar com aquele que está ao teu lado, aplicando uma parábola, certo? Contar parábolas foi o método mais usado pelo mestre, reafirmando com simplicidade e profundidade. Então observa, Jesus contava suas parábolas, mesmo que nós formos olhar algo simples na sua explicação, mas trazia profundidade e apresentava o que? Princípios de seu reino, o amor, a forma de viver de seus discípulos e o alerta sobre a sua vinda e a eternidade. Muitas parábolas de Jesus trazendo o amor, como disse o bom samaritano, também apresentando ali a maneira de viver e o alerta da sua vinda e alerta do Senhor Jesus Cristo e a vida eterna. Jesus contava suas parábolas aos que se interessavam, mas aos que endureciam o coração e não buscavam compreender os seus ensinamentos, as mesmas parábolas serviam de julgamento divino. Então, aqueles que se interessavam, Jesus ensinava, mas aqueles que endureciam o seu coração, Jesus apresentava uma parábola de juízo. O uso das parábolas por Jesus foi algo previsto e com o propósito de tornar claras as verdades antes ocultas. Observa que as pessoas ficavam maravilhadas como Jesus ensinava, como Jesus instruía, certo? Porque Jesus, aquilo que apresentava em oculto, enigmas, para compreensão, Jesus trazia clareza. Aqui vale uma aplicação. As pessoas, quando ouvem nós que pregamos o Evangelho, as pessoas não querem ouvir palavras difíceis ou complicadas, ou algo que está oculto no texto. As pessoas querem algo claros para poder compreender. Vale bem ressaltar, quando ministramos a palavra de Deus, temos que ser claros. Assim como se uma criança compreender o que nós estamos dizendo, já fizemos a lição de casa. É isso que Jesus nos traz. Era previsto que ele já propôs, né? Propusesse ministrar dessa forma para trazer a clareza das verdades da Bíblia Sagradas. Amém? Louvado seja Deus. 2. O Antigo Testamento e as parábolas. Parábolas no Antigo Testamento. O uso de parábolas não é exclusivo do Novo Testamento. Muitas vezes pensamos que somente no Novo, somente Jesus aplicou parábolas. Não é bem assim. É encontrado também no Antigo, certo? A diferença é que no Velho é conhecido como massal, é o termo hebraico no Antigo Testamento, enquanto parábola é do Novo Testamento. Estes dois termos falam do ato de comparar ou de corresponder com o ensino corresponder com o ensino de algum valor espiritual. Então, os dois termos apresentam o que? Algo que é comparação
certo? E corresponder com o ensino aqui, que valor espiritual tem essa comparação, esse ensino que eu estou apresentando. Há diferenças, inclusive estruturais, entre as parábolas do Antigo e do Novo Testamento. Contudo, elas se assemelham no objetivo, que é transmitir formas claras e acessíveis. Então, o objetivo da parábola, a essência, o objetivo dela é transmitir de forma clara e acessível para aqueles que ouvem os ensinamentos, que de outra forma não seriam facilmente assimilados. Sendo assim, a parábola é um recurso literário bem presente nos escritos bíblicos, daí porque precisam ser bem compreendidos, certo? Analisando mais uma vez esse final para você compreender. Então, o objetivo das parábolas é transmitir uma clareza, algo que é acessível, algo que dá para assimilar um ensinamento. Olha o que vai dizer. Sendo assim, a parábola é um recurso literário bem presente nos escritos bíblicos. Então, a parábola é um recurso literário que está presente na Bíblia Sagrada, certo? Por estar na Bíblia Sagrada, daí porque precisam ser bem compreendidas. Porque se fosse outro tipo de história, nós iríamos procurar compreender uma parábola, uma comparação. Mas quando se trata da Bíblia Sagrada, devemos tomar todo o cuidado, redobrar o cuidado, porque as pessoas precisam ser compreendidas conforme aplicamos o tópico anterior, né? A cultura, o personagem, a época, o contexto, o texto de outrora. Devemos estudar para trazer a compreensão para os nossos dias. As parábolas do Antigo Testamento. Os hebreus sempre usaram histórias para transmitir valores e princípios. Então, desde o início, conforme se vê no contexto do Antigo Testamento. Essas parábolas são representações curtas e que, a semelhança de histórias longas, transmitem verdades eternas e espirituais dentro do contexto e da realidade dos ouvintes. Observa, as parábolas são representações curtas, muitas vezes, né, em semelhança às histórias longas. Uma história que é longa, você resume ela em poucas palavras, transmitindo verdades eternas e espirituais dentro de um contexto de uma realidade. Por mais que a história seja longa, a situação seja longa, você apresentar uma parábola curta, mas eficaz, transmite uma verdade para aquele momento, mesmo dentro do contexto, trazendo a realidade dos ouvintes que o ouvem. Observe algumas parábolas no Antigo Testamento, a de Jotão sobre as árvores que acolheram um rei, podemos ver Juízes 9, do 7 ao 15, a de Natã, ao tratar sobre o pecado de Davi, né? A da mulher de Tecoa, a de Jeoás, rei de Israel, sobre o cedro e o espinheiro. Além destas, há parábolas contadas por profetas com o mesmo objetivo das demais, sempre trazendo uma clareza, compreensão, trazendo juízo, arrependimento. Esta é as parábolas do Antigo Testamento. Os profetas e as parábolas. Os profetas foram responsáveis pela exposição dos ensinamentos de Deus ao seu povo. Certamente, esta não foi uma tarefa simples e nem fácil. Por isso, eles eram separados, consagrados e dedicados a uma vida de comunhão com Deus. A exposição dos ensinamentos de Deus, aquilo que Deus ia falar e transmitir para o povo, Deus separava, consagrava, escolhia desde o ventre os profetas e tinha que ter uma dedicação de uma vida de comunhão com Deus. Além da relação do profeta com Deus, há também sua relação com o povo, na entrega da mensagem que deveria ser inteligível e acessível. Então observa, comunhão com Deus e também ter uma boa relação com o povo para transmitir a palavra. Diante disso, estes homens escolhidos por Deus
Em alguns momentos, usaram as parábolas para transmitir a mensagem divina. Então, tinham comunhão com Deus, relacionamento com Deus e também com os homens. Então, muitas vezes, o ensinamento, aquilo que eles iam aplicar, a palavra, eles aplicavam através de parábolas. Além de Balaão e Natã, a Bíblia registra outros profetas que falaram dos oráculos divinos por meio de parábolas, como Isaías, que falou da parábola da vinha má, Ezequias, contemporâneo de Jeremias, que apresentou as seguintes parábolas: a das duas águias, a da videira, a do leão e enjaulado e a da panela. Os profetas também falaram por parábolas ao povo. Então sempre o povo falou por parábolas. Mais uma vez, não é exclusivo o ensinamento de Jesus. Somente o Novo Testamento traz parábola. Não. O Velho Testamento também traz através dos profetas. Parábola de Jeremias. Tópico 1. A parábola do cinto de linho, conforme a gente está comentando ao decorrer da aula. O capítulo 13 de Jeremias tem duas parábolas: o cinto de linho e a do odre de vinho. A semelhança entre elas é que tanto o cinto de linho quanto os odres de vinho deveriam ser destruídos, e ambos alertavam a respeito do juízo de Deus sobre Judá e Jerusalém. Seguindo a ordem divina, Jeremias comprou um cinto de linho, usando-o em sua cintura, e depois o enterrou junto ao rio Eufrates. Comprou, logo depois enterrou, que Deus deu a direção. Depois de muitos dias, o profeta desenterrou o cinto, que já se encontrava apodrecido e sem nenhuma utilidade. O linho era o tecido usado pelos sacerdotes, e esse cinto certamente foi uma referência à missão de Judá em ser uma nação sacerdotal. Observa, nada é por acaso. Deus pede para ele ter um cinto de linho, representando o quê? Linho, o sacerdote, certo? Que era para ser referência como uma nação sacerdotal, o cinto sendo a nação de Israel e de Judá. A semelhança do cinto que perdeu o seu valor, Judá perderia o sentido de ser, caso deixasse de cumprir o seu propósito. Então, o caso do cinto perder o seu valor quer dizer deixar de cumprir o seu propósito. Então vamos lá, uma rápida aplicação. Deus nos deu uma missão, Deus nos designou, nos chamou para algo. Se nós deixamos de cumprir o nosso propósito, logo nós estaremos fora da direção. E quantos de nós que Deus tem uma chamada, Deus tem um ministério, Deus tem algo com a nossa vida, estamos deixando de lado? Muitas vezes estamos enterrando aquilo que Deus nos deu, estamos enterrando o que Deus designou para nós realizarmos, e muitas vezes estamos enterrados. E observa que quando Deus manda ele tirar, o linho não tem mais valor, o cinto não tem mais valor, perdeu a sua valia, de nada mais presta do que ser jogado. Então, isso aconteceria, observe que é um alerta, isso aconteceria se Judá não cumprisse o seu propósito, a sua missão. Assim como o cinto abraça o corpo do seu usuário, assim sim também Deus desejou abraçar Judá. Entretanto, Judá não permitiu e negligenciou a sua missão. Observe que o desejo de Deus era, assim como o cinto está no corpo do usuário, no corpo do homem, assim também era o desejo de Deus de abraçar Judá. Mas a questão é que Judá não permitiu, não deixou e negligenciou a sua missão, o que Deus designou para eles. O povo não se arrependeu de seus pecados e por isso teve o seu orgulho ferido pelo Senhor. Aqui está um ponto: arrependimento. Mais uma vez, sempre tenho dito todas as aulas, o que o Senhor mais deseja, aquilo que o Senhor mais quer é arrependimento. Que nós se arrependamos, né, do nosso pecado e que nós possamos deixar Deus agir, fluir em nossas vidas, cumprir o que Deus tem para nós. Observe que Deus feriu o orgulho do povo de Judá. Quando a gente olha o tópico 2, os 2 cestos de figos, por meio de uma visão, Jeremias recebeu a parábola de 2 cestos de figos,
E isso se deu no período da primeira deportação no reinado de Joaquim, por volta de 605 a.C. Os 2 cestos haviam o mesmo tipo de fruto, sendo que em um deles havia figos bons para serem consumidos e no outro estavam os figos ruins. Observe que essa segunda visão que Jeremias tem, Jeremias 24, apresentada pelos 2 cestos de figos, iria apresentar a primeira deportação, reinado de Joaquim 605, e já apresentava a terceira deportação, que seria a destruição, devastação do reinado ali de Zedequias e do restante do povo que ficou em Jerusalém. Aqui na lição vai trazer uma apresentação do que seriam esses figos bons. Nos 2 cestos havia o mesmo tipo de fruto, sendo que um deles havia figos bons para serem consumidos e o outro havia figos ruins e que não serviam de alimento. Qual o valor de um figo se não serve como alimento? Como visto, Judá deveria seguir como sacerdote, refletindo a santidade divina e abençoando o povo. Nesta parábola fica claro que mesmo tendo sido levado à Babilônia, os judeus da primeira deportação tinham alcançado o favor divino, provavelmente porque foram generosos com Jeremias, certo? Então observe que os figos bons representando esses da primeira deportação, dos primeiros que foram levados, apresentam o quê? O favor de Deus para eles porque eles foram generosos com Jeremias, certo? Observa que foi levado Daniel nesta primeira leva também, os seus amigos foram levados também. Já os que ficaram em Jerusalém, que foram hostis a Jeremias, seriam punidos mais tarde. Quem ficou em Jerusalém? Os demais. E esses demais veio a segunda leva, depois veio a terceira, né? A disciplina serve de aperfeiçoamento para alguns e de punição para outros. Deus corrige aquele que ele ama. É ou não é verdade? Então a disciplina, a correção do Senhor é para o nosso aperfeiçoamento, porque é o Senhor que é o melhor da gente. Então se está doendo, está passando por dificuldade, é Deus que está te exortando, está corrigindo, está em disciplina, é Deus aperfeiçoando. Para alguns é aperfeiçoamento, para outros é punição, certo? O povo não aprendeu a lição e pôs a confiança em Zedequias. Em vez do povo aprender a lição, foi a primeira leva, foi a segunda leva, vamos confiar no Senhor, o povo preferiu confiar no homem, preferiu confiar em Zedequias, firmou-se em seu próprio caminho e desprezou a palavra de Deus. Logo, quando nós vemos Jeremias 27, vamos ver que Zedequias desprezou a palavra de Deus. Mesmo quando ele vai buscar, a gente viu lá passada, a gente vê ele vai buscar a direção de Deus, mas Deus conhecia a intenção do seu coração. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração. Qual é a nossa intenção? Uma aplicação necessária para nossos dias dentro dessas duas parábolas. Essas duas parábolas alertam o povo dos dias de Jeremias e continuam servindo de lição à igreja atual. Então o alerta de Deus para Jeremias, para o povo da sua época, é para nós também. Na igreja, aos que cumprem a sua missão e agradam a Deus. Foi o que eu disse lá atrás para vocês. Né? Da gente cumprir a missão que Deus nos deu, que Deus nos deixou para nós, confiou a nós. Mas há também aqueles que, ao contrário, desagradam ao Senhor. Tem aqueles que agradam, tem aqueles que desagradam. Quem é aqueles que agradam? Que faz a vontade do Senhor, que segue os seus mandamentos, que obedecem ao Senhor. Quem é que desagrada? Aquele que não faz, aquele que se rebela, aquele que desobedece, aquele que não ouve a palavra do Senhor, prefere andar no seu caminho. Esse desagrada ao Senhor. Olha o que vai dizer. A igreja deve ser o que foi chamado para ser e fazer o que efetivamente o Senhor a mandou fazer. Claro, vamos para o original. A igreja deve ser o que foi chamada para ser. Igreja, quando diz aqui, diz igreja pessoa, eu e você.
Igreja no original é eclésia, chamados para fora. Então, a igreja é quem? Eu e você, chamados para fora. Deve ser o que foi chamado para ser. Devemos fazer o que nós fomos chamados para ser. O que eu e você fomos chamados para ser. Além de ser, fazer efetivamente o que o Senhor mandou. Então, ou seja, ser e fazer requer algo ainda mais. Eu sou igreja, sirvo ao Senhor, creio que Ele é o único suficiente Salvador. Então tenho que fazer os seus ensinamentos com eficiência. E o que Deus Senhor deixou escrito, Mateus 28, 18 ao 20, ide por todo mundo, pregar o evangelho, ensinar, expulsar o demônio. É isso que o Senhor nos ensinou. Pregar o evangelho, anunciar, batizar, ensinar, instruir, compartilhar a palavra de Deus. A motivação para que a igreja cumpra o seu papel é a consciência de que ela depende de Deus. Observa que a motivação que nós temos para cumprir o nosso papel é a dependência em Deus, é a consciência. Logo, sabendo que a consciência é algo que Deus deixou registrado em nós, entre a nossa alma, entre o nosso espírito. Alguns vai dizer que a consciência está inserida na alma, outros vai dizer que a consciência está inserida no espírito. A consciência nossa, ela vem para nos acusar, ela vem para nos defender, ela vem para nos julgar. Então, a nossa consciência tem isso. Ela está dentro da gente. Quando a gente pensa, se nós queremos, nós já fizemos bem ou errado, a nossa natureza, a consciência que está em nós, ela vai nos acusar. Você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro. Quando nós fazemos algo e nós queremos se defender daquilo que a gente fez, a nossa consciência nos defende. Ou até mesmo acabamos errando e julgando outras pessoas, certo? Colocando culpa em outras pessoas. Um exemplo, quando Deus vai ter um encontro com Adão, Adão, onde está? Adão, como sabe que tu estava nu? Senhor, a mulher que tu me deste. Ele acusa, ele aponta, ele se defende. A mulher, Senhor, não fui eu, foi a serpente. Ela acusa, ela julga e ela se defende. Observa que a nossa consciência faz isso. Mas quando a gente chega no ponto da nossa consciência entender, compreender que em tudo somos dependentes de Deus, por isso devemos confiar inteiramente no Senhor, nós temos que chegar no ponto da nossa consciência de Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. E entender que somente o Senhor tem todo o poder de nos julgar. Somente no Senhor e dentro de nós temos o Espírito Santo que nos ajuda dia após dia. Então, para a gente cumprir o nosso papel, a nossa consciência que há dentro de nós, temos que estar entendendo que sermos dependentes do Senhor. Não é com a força do nosso braço, eu vou conseguir, eu posso, eu vou. Não, não. Somos totalmente dependentes de Deus, totalmente do Espírito Santo, do Senhor. Afinal de contas, né? É Ele quem dá o crescimento à sua igreja. Então a gente pode ir pregar, anunciar, evangelizar, entender que nós somos totalmente dependentes dele e compreender mais ainda, o Senhor dá o crescimento não pela força do meu braço, mas sim é Ele que dá o crescimento e acrescenta os irmãos na igreja. A igreja é chamada para agradar a Deus. Você foi chamado para agradar a Deus. Você não foi chamado para agradar os homens, mas sim agradar ao Senhor. Mas para isso, ela deve cumprir com fidelidade o seu papel, ou a semelhança do cinto de linho e dos figos ruins, ela perderá a razão de ser. Então aqui, meus irmãos, para nós cumprirmos a nossa missão, primeiro, agradar a Deus. Segundo, ser fiel, ser fidelidade. Logo, se nós somos fiéis ao Senhor, seremos fiéis à liderança que nós estamos servindo. Então seja fiel ao Senhor dia após dia, confie no Senhor, para que nós possamos cumprir o papel e entender. Lembra da semelhança do cinto de linho? O cinto é ligado ao seu usuário e nós somos ligados com o nosso Deus. E devemos tomar cuidado, porque os figos ruins poderão ser a razão da gente ser lançado fora. Lembra? Orgulho, avareza, desprezo pela palavra. Então, o alerta é dado. É nós que escolhemos o que nós vamos
querer para a nossa vida. A conclusão da lição é: as parábolas são importantes em todo o contexto bíblico. Inclusive, os profetas usaram este recurso. Nesta lição, aprendemos a respeito de duas parábolas de Jeremias, a do cinto de linho e dos 2 cestos com figos. Essas parábolas servem como um alerta para a igreja. Então, essas duas parábolas servem de alertas. Recebemos do Senhor a missão de agradá-lo, confiar nele e representá-lo entre os povos. Assim como Israel foi escolhido para ser representante de Deus aos povos, Deus dizendo: eu sou com vocês, estou ligado a vocês. Assim é Deus dizendo para nós: estou ligado contigo. Então, o Senhor quer que a gente confie nele, seja fiel, agrade a ele, e entendemos, e que nós possamos compreender e entender que nós devemos representar a Deus, somos representantes do Senhor aos povos que estão à nossa volta. Então, para finalizar e concluir para você, jovens que me ouvem, você é exemplo na sua escola, é exemplo no seu trabalho, o exemplo na rua. As pessoas estão olhando para você, vendo se você é um cinto que está ligado ao usuário chamado Jesus. Será que Jesus está ligado com você? Ou será que você está preferindo ser um figo ruim? Ou um cinto apodrecido? Como que está a sua vida? Que você possa fazer uma autoanálise. Porque entenda, um cinto apodrecido nada pode, não tem valor. Mas se você estiver ligado ao usuário que se chama Jesus de Nazaré, ele pode. Então confie no Senhor, agrade ele. A missão que Deus te chamou, você sabe, execute, porque Deus é com você. Amém? A próxima lição, lição de número 7, vamos estar falando sobre uma promessa de restauração. Vai ser fenomenal, como está sendo nossas aulas. Vai ser muito abençoador, né, para nossas vidas essa lição. Que você possa, né, estar presente ao decorrer da próxima semana. Vou estar compartilhando com você. Bem, vai ser um prazer. Quero louvar a Deus pela sua vida que esteve conosco. Mais uma lição. Que a mão do Senhor possa estar sobre a sua vida. Amém? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Compartilhe com alguém do seu jovem, né? Homens e mulheres, compartilhe com algum amigo seu para estar aqui juntamente comigo nas aulas, certo? Tá aqui em cima aqui o meu QR Code, ok? Aqui vocês vão direto para o meu Instagram, vocês me sigam, tá bem? Para que vocês possam estar ali comentando, tá bem, meus irmãos? Deixa um comentário, se inscreva no canal, que Deus abençoe a sua vida. Vamos estar fazendo uma oração para finalizar a aula de hoje. Pai, quero te agradecer por essa lição, que nós possamos ser, papai querido, como esse cinto, pai, de linho, pai. Nós possamos cumprir o propósito, cumprir a missão, a qual o Senhor tem para a nossa vida, que nós possamos estar ligados com o Senhor. Papai querido, usuário, papai que chama Jesus Cristo de Nazaré, ligado contigo, pai, fazendo aquilo que o Senhor deseja, pai. Nós não viemos ser, papai, que não sinta apodrecido, e nem muito menos um figo ruim, ó, pai, que despreza a tua palavra, Senhor, mas nós possamos estar ligados contigo, pai, para que o teu nome venha ser glorificado. Ensina-nos, papai querido, como igreja, a cumprir a missão, pai querido, a qual o Senhor nos ortogou, pregar o evangelho, batizar, salvar vidas, papai querido, anunciando o teu evangelho, papai, e ensinando a cada um o caminho, papai querido, que leva para o céu, pai. Então, Senhor, eu lhe agradeço por tudo, pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.